sou o Ricardo Capriotti e esse é o Capri Run, o seu canal de corrida de rua, saúde, qualidade de vida, atividade física. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Capri Run. Bem, antes de falar sobre o meu envolvimento, o meu enfrentamento à Covid-19, posso pedir para você se inscrever aí no canal? Faça aí a sua inscrição, vamos fazer o Capri Run crescer também aqui no YouTube. Esse é um canal bem importante já em outras redes sociais, mas eu gostaria que aqui no YouTube a gente também tivesse mais gente chegando para trocarmos ideias, para ter essa conversa nossa regularmente por aqui. Faça aí a sua inscrição, toque o sininho, seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo no ar. Bem, eu vou falar desse assunto porque acabou se tornando público e nem haveria motivo para não tornar-se público. Eu, desde o instante em que peguei o meu resultado positivo para a Covid-19, que eu dividi esse relato com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, tanto no Fôlego, programa que eu apresento na Rádio Bandeirantes sobre corrida de rua, como nos outros programas que eu faço também, os Donos da Bola junto com o Neto, as Jornadas Esportivas. Eu falei com muita regularidade na Rádio Bandeirantes sobre a minha condição de testado positivo para a Covid-19. O que, convenhamos, tem sido algo cada vez mais comum. Todos nós temos alguém por perto que já se contaminou com a Covid-19. Eu espero de verdade que não tenhamos ninguém por perto com um problema mais sério, mais grave em relação a isso. Mas isso também é um fato hoje no nosso Brasil, infelizmente, com esse número enorme de mortes. São mais de 90 mil brasileiros que já perderam a vida, lamentavelmente, para essa doença, e milhões já de infectados. Muita gente que se curou também, como é o meu caso, e que eu quero dividir hoje com vocês. Bem, para mim, essa foi uma situação inusitada, porque eu, de verdade, não imaginava que contrairia essa doença da maneira como eu estava me cuidando. E eu sempre me cuidei muito. Antes mesmo dessa pandemia, eu tinha sempre o hábito muito constante e presente de lavar bastante as mãos. Então, com muita regularidade, eu vou ao banheiro lavar as minhas mãos. Antes da pandemia, eu já fazia muito isso. Depois, então, aumentou muito mais a frequência de ir ao banheiro para lavar as mãos, álcool em gel. Na Bandeirantes eu sempre ali limpando a minha área de trabalho, mesa, computador, cadeira. Eu realmente tomei muito cuidado, mas não sei onde foi que eu me infectei. É difícil, isso é muito difícil a gente saber, porque eu estou saindo aqui de casa, aqui do meu escritório, para Bandeirantes e da Bandeirantes aqui para casa. Então não tenho ido a muitos lugares, o máximo um supermercado para fazer algumas compras ali para os meus pais, mas sempre tomando todos os cuidados, sempre com máscara, sempre lavando as mãos, distanciamento social. Mas enfim, na sexta-feira, dia 10 de julho, sexta-feira, 10 de julho, eu estava na Bandeirantes e não estava me sentindo muito bem do ponto de vista físico. Eu estava me sentindo cansado, mas eu atribuí esse cansaço a semana pesada de trabalho. Você chega na sexta-feira já está, não é, com aquele peso, depois de uma semana toda ali de trabalho. Eu atribuí esse cansaço a uma semana mais dura de enfrentamento ali no trabalho. Bem, vim para casa, disse, bom, vou dormir, no sábado eu acordo, não vou trabalhar no sábado, vou estar relaxado, tranquilo, vou me recuperar. Acordei no sábado, fui dar uma corrida, e confesso que esse treino não foi dos melhores também. Eu estava meio pesado ali, o treino não rendeu muito bem, mas terminei o treino sem sentir nada assim que me chamasse a atenção. Só que foi aquele treino que fluiu como a gente normalmente gosta quando o treino flui, né? Você termina com aquela sensação de que o treino foi bacana, foi positivo. Cheguei em casa, tomei um banho e percebi que comecei a espirrar e a ter um pouco de coriza. Isso de maneira assim muito leve, mas eu percebi que estava pintando ali talvez uma rinite. Eu associei aquele meu cansaço da sexta-feira com os espirros e a coriza a um quadro de rinite, porque quem tem rinite sabe como é que é. A rinite muitas vezes derruba igual uma gripe, né? Então eu comecei a espirrar, nariz escorrendo, falei, bom, vai me dar uma rinite.
No sábado eu fiquei dessa maneira, no domingo eu trabalhei aqui de casa, aqui do escritório, ainda espirrando um pouquinho, ainda com coriza, e aí no domingo à noite eu resolvi ligar para o médico da Bandeirantes. Então eu liguei, doutor Leandro, olha, eu passei o fim de semana desse jeito, eu acho que eu tô com um quadro de rinite. Eu não estou querendo ir para a redação espirrando e com o nariz escorrendo, porque é ruim, não é? Você conviver com as pessoas ali com um quadro como esse. Ele falou, não, você não vai para a redação não, você vai fazer o teste, o PCR, eu vou te mandar o pedido amanhã cedo. Eu falei, mas doutor Leandro, tá brincando, eu tô com uma rinite, não tô com Covid não. Ele falou, não, você vai fazer o teste amanhã cedo, não vai para a redação. Então tá bom, né? Se é assim, vamos lá. Na segunda-feira de manhã, ele me mandou o teste para realizar, o pedido para realizar o teste, e eu já estava bem na segunda-feira pela manhã. Já não tinha mais espirro, já não tinha mais coriza, e se eu não tivesse ligado para ele no domingo à noite, eu teria ido trabalhar tranquilamente. Na terça-feira de manhã, quando eu fui fazer o teste, o exame, estava melhor ainda, não tinha mais nada. Na segunda-feira eu ainda trabalhei aqui de casa, na terça-feira de manhã eu fui fazer o teste, segui trabalhando aqui de casa, e na quarta-feira, pela manhã, 24 horas depois que eu realizei lá o teste do PCR, que não é um teste dos mais agradáveis, né? Eles colocam mesmo aquele cotonete na narina, depois lá no fundo da garganta, gera um desconforto ali, mas tudo bem, para mim normal, né? E aí na quarta-feira pela manhã veio o teste positivo da Covid-19. E aí, claro, eu acabei permanecendo o restante dos dias em casa, né, até completar 14 dias, permaneci em casa. Aí eu me isolei em um quarto aqui em casa, fui para um quarto para dormir sozinho, então eu ficava no quarto o tempo todo ou aqui no escritório trabalhando. Então era do quarto para o escritório, do escritório para o quarto, fazia as minhas refeições lá no quarto e sempre com a máscara aqui dentro de casa, porque minha mulher e a minha esposa vivem aqui comigo. E olha, por um grande milagre mesmo, as duas não foram contaminadas. Eu dormi com a minha mulher sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, até na quarta de manhã, quando chegou o resultado positivo. Só aí que a gente separou. E incrível, ela não contraiu a Covid-19, a minha filha também não. E é um mistério, não é? Que a medicina ainda vai explicar por que acontece isso. Uma proximidade, né? Passei o tempo todo com elas, almoçando, jantando aqui em casa, e elas não contraíram o vírus, felizmente. Bem, eu permaneci esse tempo todo em casa, trabalhando, sem sintomas, não tive nenhum sintoma a não ser esse cansaço que eu tive na sexta-feira, depois a coriza e os espirros no sábado e no domingo, não tive mais nada. E aí voltei depois dos 14 dias, retornei para o trabalho, também sem nenhum problema. Eu já voltei aos treinos, já voltei a treinar, estou muito bem, felizmente, não é? Nos treinos também agora tem rendido bem, não tenho sentido nenhum tipo de cansaço, nada. Ou seja, o meu enfrentamento com a Covid-19 foi muito, muito tranquilo. As pessoas têm me perguntado também, o Capriotti, você tomou remédio? Não tomei nenhum remédio, zero, nenhum, nem aquele antitérmico, porque eu não tive febre, não tive dor, não tive falta de ar, não tive absolutamente nada nesse sentido, então não precisei tomar nenhum tipo de medicamento. Ah, Capriotti, você não tomou aquele lá que quando começa a dar os sintomas? Não tomei hidroxicloroquina, não tomei azitromicina, zinco, absolutamente nada disso, felizmente. Eu fui muito bem orientado pelo Dr. Leandro, médico da Bandeirantes, que aliás foi muito bem. Você imagina se naquele domingo à noite, quando eu liguei para ele dizendo que estava com uma rinite e perguntando ali se eu poderia ir trabalhar ou não, se ele tivesse me liberado para ir para a redação. Na segunda-feira eu teria acordado bem, teria dito, realmente era uma rinite aí que eu tive, vou trabalhar e tudo bem. Teria ido trabalhar da segunda, terça, teria contaminado um monte de gente na redação da Bandeirantes. A gente vive ali em dezenas de pessoas naquele ambiente. E então eu teria contaminado muita gente. Felizmente o médico foi muito consciente, foi muito profissional e percebeu que poderia ter ali, como tinha mesmo, um quadro mais problemático e me proibiu de trabalhar e felizmente eu não contaminei toda essa gente e felizmente não contaminei nem o pessoal aqui de casa. Então é isso, minha gente. Esse é o meu relato que eu queria dividir com vocês. Muita gente me perguntou, tem me perguntado nas redes sociais. Quem não ouviu eu falando na Rádio Bandeirantes, agora pode acompanhar aqui o meu relato. Eu espero que
a gente não tenha mais muita gente se contaminando. Eu espero que isso não chegue até você, não chegue próximo a alguém aí de você e que nós possamos finalmente começar a ter uma diminuição no número de infectados, no número de contaminados e principalmente no número de mortos. É isso que eu desejo e que todos nós desejamos para o Brasil, porque já chega, não é? A gente já tem muita gente perdida para essa doença e não podemos mais admitir que isso é uma coisa normal, que é uma coisa natural. Não, não é. Isso não é normal. A gente precisa fazer a nossa parte. É fundamental que nós tenhamos os nossos cuidados, distanciamento social, lavar as mãos, usar a máscara. Mas, claro, o poder público também precisa fazer a parte dele e dar condições para que as pessoas possam enfrentar essa pandemia da melhor maneira possível. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por ouvirem aqui o meu relato. Eu espero da próxima vez estar aqui para falar sobre corrida, sobre assuntos mais importantes para a gente poder tratar disso que nós tratamos constantemente aqui nesse canal, que é corrida de rua, que é saúde, que é atividade física, que é qualidade de vida. Coisas que certamente muita gente vai começar. Quem não tem esse hábito ainda, depois dessa pandemia, certamente muita gente vai começar a olhar para isso de uma maneira diferente, porque mudar hábitos e adotar hábitos saudáveis depois dessa pandemia certamente vai ser algo muito positivo. Valeu, gente! Façam a inscrição aí no canal, por favor, hein? Até a próxima. Tchau!